Irmãos, nós vamos iniciar hoje um novo estudo, que será ministrado na escola dominical. E estamos terminando as férias, né? Então, voltando todo mundo aí bem animado para retornarmos às nossas atividades normais. Quem aqui nunca ouviu falar do credo apostólico? Alguém? Todo mundo já ouviu falar? Sabe o que é? Ou não? Você é capaz de recitar o credo apostólico? Vamos ver? Quem sabe? Dona Adir sabe? Dona Dirce? Né? Então esse é um estudo que eu creio que é muito interessante. Porque é uma declaração de fé da igreja cristã. E nós precisamos quebrar aqui um tabu. Né? Quando eu falei isso com alguém que vem estudar isso, a pessoa falou assim, isso é da igreja católica, né? Tem muita gente que identifica o credo com a igreja católica romana, como se fosse alguma coisa exclusiva da igreja católica romana. Mas, na verdade, o credo não é uma oração, não é uma reza, e as pessoas repetem sem saber o que estão falando, mas o credo é uma declaração de fé da igreja cristã. É uma declaração que todos os cristãos podem subscrever. Então precisamos quebrar esse tabu de que o credo é uma reza, de que o credo pertence à igreja romana. Nós não podemos abrir mão desse tesouro. É um tesouro da igreja cristã que ao longo dos milênios, de 2 milênios praticamente, tem sido a direção, tem sido a base para a nossa fé. Então, nós pensando nisso, nós resolvemos fazer um estudo sobre este assunto, para que a gente reforce a nossa fé. Nós estamos vivendo dias muito complicados, em que as pessoas já não sabem mais o que creem. As pessoas são levadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, não conseguem distinguir uma coisa da outra. As pessoas saem de uma igreja e vão para outra completamente diferente, com doutrinas completamente opostas e acham que está tudo igual. Então precisamos ter uma convicção. Coisa difícil hoje. A nossa sociedade pluralista exige que você aceite tudo, crê em tudo e ache que tudo está correto. Mas, biblicamente, nós precisamos ter uma firmeza de fé, uma convicção de quem nós somos, para onde nós estamos indo, qual é a nossa identidade. Você imagina uma pessoa sem identidade, não sabe quem ela é, não sabe de onde que ela veio, não sabe quem são seus familiares, é uma pessoa completamente alienada. E muitas vezes, espiritualmente, nós estamos assim, como pessoas que não sabem o que creem, não sabem a razão da sua fé, não sabem para onde estão indo, quais são as suas convicções. Então isso é muito importante e eu creio que esse estudo vai ajudar muito nós nos firmarmos ainda mais nas convicções verdadeiras da nossa fé. Porque temos tido desafios muito grandes e neste tempo que tudo é válido, onde não se há identidade, precisamos ser uma igreja de identidade. E, aliás, é uma característica da igreja reformada. A igreja reformada é uma igreja confessional. Nós temos uma confissão de fé. E é uma diferença, né? Qual a diferença? Alguém pode perguntar entre um credo e uma confissão de fé. O credo é uma declaração de fé geral. Tanto é que a igreja romana, a igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, a igreja armênia e todas as igrejas protestantes e evangélicas declaram o credo, porque ele é uma declaração geral. A confissão de fé, ela é específica de uma
determinada denominação. Por exemplo, a igreja presbiteriana, em todo o mundo, ela tem a confissão de fé de Westminster, que é ali a exposição da sua fé. Então, é uma questão muito mais doutrinária, mais fechada, mais detalhada, e que solidifica, então, ou identifica aquela determinada igreja, a confissão de fé. E o credo nos identifica como cristãos. E é claro que eu estou falando aqui não apenas de uma declaração, de você saber recitar o credo, de você conhecer o credo, mas de você crer naquilo que está sendo declarado e viver de acordo com aquilo que está sendo declarado. Então é um desafio muito grande e eu creio que é uma oportunidade muito especial para que a gente desenvolva o nosso conhecimento, a nossa fé e nos tornemos então cristãos mais autênticos, mais firmes, mais convictos neste mundo, né, tão confuso, né, em todas as áreas, em todos os sentidos, né, nós possamos declarar naquilo que nós cremos. Amém? Vou pedir o Mateus para projetar o credo. Para quem nunca leu, vamos ler todos juntos? Creio, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, da Virgem, faltou nasceu, desde Pôncio Pilatos, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Cremos nisso tudo? Mateus ali, nasceu da Virgem Maria. E creio na Santa Igreja Universal. Então a gente tem uns problemas aí, né? Quando fala nasceu da Virgem Maria, todo mundo acha que isso também é do catolicismo. Não, nós cremos na concepção virginal de Jesus Cristo. Né? Isso é uma declaração, isso é um ponto fundamental da fé cristã. Agora, tornar Maria intercessora, dar a ela atributos divinos, isso é outra coisa, isso é uma deturpação da fé. Mas essa declaração aí é uma declaração. Creio na Igreja Universal, na Santa, falta um santo ali, Igreja Universal, ou na Santa Igreja Católica. Então nós ficamos numa saia justa, né? Igreja Universal e Igreja Católica, né? Aí todo mundo fica pensando, mas que negócio é esse? Mas ali a gente sabe o sentido da palavra católica, né? É universal. Então é a declaração que nós cremos numa igreja única, né, que existe em todo o mundo, em diversos grupos, e que é uma igreja só, uma igreja cristã. Mas não tem outra palavra, nós temos que usar essas palavras aí, mas né, todos nós aqui com entendimento, né, e sem nenhum problema. E o nosso objetivo, então, é fazer um estudo sobre cada uma dessas declarações, dessas afirmativas de fé, que vão solidificar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que é isso? Quais implicações disso? Qual a influência disso no meu viver diário? Não é apenas eu fazer uma declaração, mas eu crer que realmente isso é a verdade da minha fé. Creio num Deus que criou o céu e a terra. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o contrário, né, do que é afirmado por aí, que a terra surgiu do nada, do acaso, de explosões. Mas eu creio que é um Deus criador de todas as coisas. Então, isso tem implicações na nossa fé, isso tem implicações no nosso dia a dia. É isso que nós queremos, que tenhamos essa convicção na nossa vida e no nosso viver diário, né? No século XVII, no século XVIII,
né, surgiu, todo mundo sabe aí, a filosofia do iluminismo e do racionalismo. Essas duas filosofias destroem toda a questão espiritual, mística, daquilo que é fé, daquilo que nós cremos. Então, somente pode ser aceito aquilo que for, que possa ser entendido. Isso entrou na igreja, e a igreja, então, passou a andar por uns caminhos muito complicados. E o resultado disso? A igreja, então, querendo, né, ser aceita pela sociedade, querendo dizer que também é um grupo sofisticado, inteligente, a igreja começou a aceitar esses pressupostos e ficou com medo de afirmar a sua fé. Poxa, se eu declarar que Deus é o Criador de todas as coisas, eles vão me chamar de retrógrado, porque a teoria da evolução diz outra coisa, os inteligentes estão dizendo outra coisa. Como é que eu fico na minha fé? Então a igreja tentou, né, amenizar as coisas, e o que aconteceu? Ao invés de confessar a sua fé, a igreja passou a acomodar a sua fé. Veja a diferença. Ao invés de confessar aquilo que eu creio, ela passou a acomodar, a arrumar um jeitinho de adaptar a sua fé a essas filosofias mundanas, e muitas delas demoníacas, né? E o resultado disso? A igreja, e hoje, né, e durante esse tempo, está dizendo as mesmas coisas que o mundo diz. Quando a igreja deixa de confessar a sua fé, ela começa a dizer as mesmas coisas que os políticos dizem. Ela começa a oferecer ao mundo as mesmas coisas que os filósofos oferecem. Ela começa a dizer ao mundo aquilo que as celebridades dizem. Quantas pessoas hoje se seguem pelo aquilo que diz uma celebridade? Como se a opinião dele ou dela fosse a coisa mais importante. A igreja começa a dizer a mesma coisa que os apresentadores de televisão dizem. Vejam bem isso, irmãos, é isso que está acontecendo. Muitas vezes você vai à igreja para ouvir a mesma coisa que você lê no jornal, a opinião de um colunista, a opinião de um apresentador de televisão. Por quê? Porque a igreja está, em vez de confessar a sua fé, aquilo que ela crê, ela começa a acomodar a sua fé às circunstâncias do nosso mundo. E onde que nós chegamos hoje? O que nós temos visto acontecer mais na igreja? Os crentes começam a ter os mesmos objetivos do mundano. E quais são esses objetivos? Em que nós podemos resumir hoje a filosofia de vida da nossa sociedade? Tudo que você vê, que você está lendo, que você está assistindo, que você está ouvindo, está querendo nos ensinar como viver mais e melhor neste mundo, independente de Deus e da culpa. Pensa um pouquinho. Não é isso que nós temos ouvido, aprendido? Até mesmo na igreja. Como podemos viver mais e melhor, com saúde, sem Deus e sem culpa? É isso que o mundo está ensinando, e às vezes isso que nós estamos engolindo. E às vezes isso que nós estamos confundindo com o Evangelho. Aí você ouve pregações de como você pode viver melhor, como você pode arrumar a sua vida, como você pode resolver os seus problemas. Jesus se torna um mero consertador de vidas. Jesus se torna um mero resolvedor de problemas da família, pessoal, social. Jesus começa a ser aquele que arruma emprego, aquele que cura as enfermidades. Jesus faz tudo isso. Mas quando você olha para a missão mais importante de Jesus, não é isso. Então nós estamos num momento muito complicado. A igreja está tentando ser aceita pela sociedade.
Nós estamos tentando ser uma igreja amigável, aceita, bem vista, onde que as pessoas vêm e se sintam bem. Essa tem sido a filosofia. Eu quero uma igreja onde eu me sinta bem. Confundo o meu sentimento com o ensino da palavra. Onde eu me sinto bem, é a igreja onde eu vou. Se ela está ensinando heresia, se ela não está ensinando nada, se ela está falando a mesma coisa que o mundo fala, não importa, eu me sinto bem. Eu quero ouvir essas coisas. Então, irmãos, são coisas muito complicadas. Porque isso tem resultados na nossa vida espiritual e resultados eternos. Isso é que é pior. Porque a gente confunde, né, o evangelho com essas ideias. Né? Como resolver o seu problema? Né? Como ter influência na sociedade? Como ficar mais próspero? Como viver mais e melhor neste mundo, sem Deus, sem culpa? Esse negócio de culpa, de pecado, que você tem que prestar contas a Deus, ali está dizendo, Jesus que virá para julgar os vivos e os mortos. Julgamento, Deus vai julgar. Que negócio mais doido, mais absurdo. Eu quero uma vida sossegada, confortável, boa. Quero viver em paz. Então essa é a filosofia do mundo que entra na igreja quando nós não conhecemos as bases da nossa fé. Um resultado. O que significa evangelizar hoje na igreja? Quando você vê a palavra evangelizar, na maioria das vezes, não significa aquilo que já significou, que é levar o evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e sejam salvas. Evangelizar, na Bíblia, é isso. Mas evangelizar hoje se tornou simplesmente você criar meios para colocar mais gente dentro de um templo. Cada vez mais maiores, cada vez mais confortáveis, suntuosos. Então, evangelizar hoje é o seguinte: vamos usar o marketing, vamos usar isso, vamos usar essa estratégia, aquela estratégia, tal, para colocar mais gente dentro da igreja. E quanto mais gente tiver aqui dentro, mais tem consumidores para comprar os meus CDs, as minhas pregações, para comprar, para virar o mercado evangélico. E a igreja se tornou um mercado. Hoje, o mundo vê a igreja como um segmento do mercado consumidor. Então, tem as pessoas que estão se tornando ídolos gospel, né? Vivendo da mesma maneira que os ídolos do mundo, sendo quase que adorados. Né? Fala que um cantor gospel, fulano de tal, a pessoa paga absurdo para ir no show e é tratado de qualquer maneira, e ali ele consome tudo que tiver ali. Isso se tornou evangelizar. Levar pessoas a consumirem, a me tornar uma igreja cada vez maior, mais poderosa, mais influente na sociedade. Então, irmãos, são problemas que nós temos que enfrentar hoje. Por quê? E como enfrentar isso? Quando você olha para a história da igreja, você vê o seguinte: as pessoas dizem, por exemplo, hoje, que nós vivemos num mundo pluralista. Tenho dificuldade de falar essa palavra. Ou seja, nós aceitamos tudo. Né? Um mundo plural. Um mundo onde tem muitas religiões, cada um tem a sua religião, cada um vive do jeito que quer, e vamos aceitar tudo. E ninguém pode, né, ter afirmativas. Mas quando você olha para a história da igreja, você pensa assim: puxa vida, por que aqueles cristãos foram tão perseguidos? Por que a igreja primitiva sofreu tanto? Porque aquele mundo não era pluralista? Era igualzinho o nosso, o mundo do início do século. Você se lembra de Paulo lá em Atenas? O que Paulo viu lá em Atenas? Idolatria. Uma série de deuses. É igual hoje. O nosso mundo hoje tem tantos deuses ou mais como tinha na época de Paulo. Você olha para o panteão romano, né, a quantidade de deuses que haviam ali. Então, se a igreja primitiva tivesse apresentado Jesus Cristo
como mais um desses deuses, o que teria acontecido? Nada. A igreja seria aceita, né? Os cristãos viveriam vida sossegada, tranquila, porque seria mais um Deus. Mais um Deus não vai fazer diferença. Então, o romano crê no Deus de lá, o grego crê naquele monte de Deus, e Paulo chega lá aqui, ó, eu estou apresentando um Deus desconhecido. Mas a igreja primitiva foi por outro caminho. O caminho da confissão. De dizer Jesus Cristo é o Senhor e não César, romano. Jesus Cristo é o Senhor do universo. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Não há salvação em nenhum outro. Ah, mas as religiões tal, a religião tal ensina isso, né, tanta coisa boa, né, ensina a ser bom, ser caridoso, ser honesto, ser não sei o quê. Se Jesus fosse apresentado como mais um, tudo estaria bem. Mas a igreja primitiva tinha uma convicção. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então essa determinação é que fez a igreja ser perseguida. E se nós hoje, né, queremos experimentar a perseguição, comece a afirmar a sua fé. Você vai ver o que vai acontecer. Mas como nós nos tornamos, né, essas filosofias entraram na igreja, nós nos tornamos tolerantes. Não estou dizendo que a gente tinha que ser intolerante, xiita, aquele negócio todo. Mas nós perdemos a nossa convicção. Nós perdemos a identidade do que nós somos e o que nós cremos. E Jesus Cristo hoje é mais um Deus. É mais um que o mundo pode usar para ter sua religião. Não, é Jesus Cristo, é Buda, Maomé, Alá, qualquer coisa assim, vamos embora, é mais um. Agora, se você chegar e afirmar que o único caminho para Deus, para todo mundo, seja onde ele estiver, é Jesus Cristo, que ele é o único mediador, você começa a ter problemas. Começa a ter problemas. E é interessante, né, que a história registra. A gente sabe que Nero, né, perseguiu os cristãos, matou muito cristão, né? E um escritor romano chamado Tácito, ele disse que Nero perseguia os cristãos por causa do ódio que os cristãos tinham pela raça humana. Vejam bem. Diz que Nero perseguia os cristãos por causa do ódio que os cristãos tinham pela raça humana. Por quê? Porque os cristãos afirmavam a soberania de Deus. Afirmavam que o homem era um pecador, precisava se arrepender e se voltar para Deus. E isso era desprezar, que é isso. O ser humano é a coisa mais importante que tem. O ser humano é o seu próprio Deus. O ser humano pode alcançar o que ele quiser. Então, vejam bem, lá no início a coisa já era bem complicada, né? E então não vamos achar que nós somos os únicos, né? Mas a igreja já passou por isso. Só que a igreja tinha mais convicção do que tem hoje, né? E a gente então fica nessa situação que está aí. Mas o credo apostólico, como é que ele surgiu? O credo dos apóstolos. A primeira imaginação é que ele surgiu dos apóstolos. Né? Foi elaborado pelos apóstolos. Atos 2:42, né, diz que os cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos. Na verdade, o credo apostólico, ele foi surgindo aos poucos. Né? Talvez a partir aí do ano 100, né, que estava conversando, né, ele começou a ser formado por aquilo que a igreja acreditava. Até que por volta do ano, lá do século IV, né, lá pelos anos 300, a gente lembra da conversão de Constantino. Com a conversão de Constantino, aconteceu isso que está acontecendo na igreja. A igreja se tornou popular, a igreja encheu de gente, sem convicção, sem fé, sem conversão, e aquilo foi interesse do Império Romano, do Imperador Romano, de manter a paz nos seus domínios. Então, a igreja cristã começou a incorporar práticas pagãs, crenças pagãs, e a igreja se acomodou ao mundo.
Então foi quando o credo apostólico foi sistematizado na forma que nós temos hoje. Então essa declaração, irmãos, vem lá do século IV. É muito antiga. Ali ela foi sistematizada. E nessa época também aconteceram os grandes concílios da igreja, como o concílio de Nicéia, de Calcedônia, onde credos foram feitos, né? O credo de Nicéia foi onde foi definido as duas naturezas de Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeitamente homem e é perfeitamente Deus. Por quê? Porque começou a haver essa confusão doutrinária. A coisa já não tinha mais distinguindo. O cristianismo era igualzinho ao paganismo, né? Se incorporou lá coisas que vêm na igreja, e a igreja se tornou dessa maneira. Foi quando os cristãos viram a necessidade de afirmar a sua fé. O que é que nós cremos? Qual é a diferença do cristianismo para o paganismo? Qual a diferença do cristianismo para as outras confissões de fé? Surgiu então, o credo apostólico foi sistematizado dessa maneira, as confissões de fé foram também organizadas, e aí o cristianismo teve uma identidade, né? O cerne do cristianismo. Apesar de que a entrada dessas coisas na igreja foi levando a igreja por um caminho totalmente oposto, até que houve a reforma, né? Onde a igreja voltou para a Bíblia, para os princípios. E os reformadores reafirmaram esses credos. E, além disso, foram feitas, então, as grandes confissões de fé que nós temos hoje, porque a igreja voltou. Mas, com o passar do tempo, nós estamos aí com quase 500 anos, né, da reforma, em 2017, né, completa 500 anos, a igreja, de novo, está vivendo essa confusão doutrinária, essa confusão, essa miscelânea, e que nós precisamos novamente ter uma convicção. O que eu creio? Quem sou eu? Quais são as minhas bases de fé? O que me distingue de um pagão, de um não cristão? É esse o objetivo que nós temos aqui, né? E então esse estudo vai exigir de nós uma busca, um compromisso renovado na busca da verdade bíblica e na aplicação vigorosa e destemida dela à nossa situação contemporânea. O nosso objetivo não é apenas você ter uma informação, você ter mais uma coisa para você saber, né, se tornar um crente mais informado, mas é que você assuma um compromisso, renove o seu compromisso com a verdade bíblica, renove o seu compromisso com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e você aplique isso de forma vigorosa na sua vida, que nós vivamos essa realidade, que nós tenhamos coragem de afirmar a nossa fé em todas as circunstâncias. É para isso que a gente está precisando fazer hoje, nos distinguir, para que as pessoas saibam, né, onde está a verdadeira fé e onde não está a verdadeira fé. Porque, irmãos, isso é um negócio, o diabo hoje, né, ele já usou todos os métodos para perseguir a igreja. Né, perseguição física, morte, ameaça, tal. Hoje é confusão. Hoje é confusão. Hoje é falta de distinção. Então, tudo está bem, tudo está bom, todos os caminhos levam para Deus, né, vamos viver aí sossegado, não precisa evangelizar. Para que eu vou mandar missionário para pregar o evangelho? Porque se fulano lá está praticando a sua religião bem, deixa ele lá quieto, né? Ele vai chegar a Deus também. Por que eu tenho que chegar lá e afirmar que o cristianismo é o único caminho? Então, o diabo quer isso, que a gente segue, que a gente não apresenta. Porque não há salvação em nenhum outro, a não ser Jesus Cristo. E quando a igreja para de pregar isso, de viver isso, de afirmar isso, as pessoas estão perdidas. Não há salvação. Podem ter uma vida confortável, boa, saber viver mais, né, saber viver bem, podem viver sem culpa, mas estão condenados.
Eles permanecem sob a ira de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, precisamos ter essa convicção e precisamos recuperar, né, essa determinação que sempre houve na igreja para podermos saber sair da nossa apatia, né, saber o que nós cremos e nos tornarmos verdadeiramente uma igreja que conhece ao Senhor Jesus. Né? A gente sabe o surgimento, né, das imagens, né, da adoração das imagens, surgiu também quando, na Idade Média, né, quando a igreja se desviou. Né, os camponeses eram analfabetos. Então eles precisavam ser impressionados pela vista. Eles precisavam ter uma maneira de entender como se comunicar com Deus. Como é que eu vou comunicar com Deus que eu não vejo? Né, com Deus que não tem forma? Como é que eu sei que esse Deus está me ouvindo? Então criou-se a imagem. Né, e através da imagem, a pessoa olhava para aquilo, ele pensava que estava chegando a Deus. E a elaboração da missa, o uso de roupas coloridas, de fumaça, de sons, né? Começou a usar isso para poder impressionar as vistas, porque as pessoas eram guiadas pelas vistas. Porque não tinham a capacidade de ler, de entender, de estudar. E a missa se tornou muito elaborada, né? Com toda aquela parafernália, né? Toca sino, né? Balança lá uma fumaça e essas coisas todas. O que você vê na igreja hoje? Né? O púlpito se torna um lugar de show, porque nós somos uma geração também guiada pela imagem. Né? Hoje é diferente, a imagem ela brilha na televisão, no computador, no celular, e todos nós estamos aí ligados numa tela, estamos sendo induzidos a sermos guiados pelo aquilo que a gente vê. E a igreja, então, não estuda a Bíblia, a igreja lê pouco, a igreja se informa pouco, ela deixa se guiar muito mais por aquilo que ela está vendo. E nós estamos vivendo a mesma situação da Idade Média. Então a igreja cristã, para poder atrair as pessoas e manter a atenção, isso que eu estou fazendo aqui, falando aqui esse tempo para vocês, eu não sei quanto tempo tem, pelo menos uma meia hora. Isso é cansativo, isso é enjoado. Nós estamos começando a viver com coisa piscando na nossa frente, imagens, né, mudando tal, rapidinho. Então vamos criar aqui, né, um espetáculo de som, de luz, para poder atrair as pessoas. E as pessoas estão sendo atraídas por isso. Mas o que está sendo ensinado para eles? Se fosse para atrair, para ensinar a verdade, mas as pessoas não estão suportando a verdade. Você lê a palavra dizendo que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo a sua vontade, vão obedecer ensino de demônios. Então, irmão, por isso você vai vendo a importância de nós termos convicção daquilo que nós cremos. Mesmo que pareça uma coisa mais maçante, mais difícil, mas isso é fundamental se nós queremos realmente distinguir a nossa fé, se nós queremos realmente ser diferentes, não no sentido de nos isolarmos, mas sermos indiferentes naquilo que nós confessamos como a nossa fé. Então vivemos os mesmos desafios da igreja durante toda a sua história. Pluralismo religioso sempre existiu, deuses e mais deuses, mas a igreja tinha uma época que mandava missionários, né, para os lugares mais distantes da terra e morriam ali, né, para mostrar que o único caminho para Deus era Jesus Cristo. A igreja enfrentou perseguições. A igreja enfrentou, com a reforma, né, essa questão da imagem, de sermos guiados pela imagem. E estamos enfrentando isso nos nossos dias. Mas nós somos chamados, né, agora aqui, pelo menos aqui na nossa igreja, a lutarmos contra isso, a confessarmos a nossa fé, a sabermos que
que a fé bíblica tem coisas maravilhosas para nos oferecer. E que o único caminho para Deus é Jesus Cristo. Não há outra maneira de nos achegarmos a Deus. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas, pensando que estão no caminho certo, quando na verdade estão seguindo outros caminhos que não levam a Deus. Nem todos os caminhos levam a Deus, só tem um que leva. Mas afirmar isso é muito difícil. E por isso, irmãos, conhecer o credo dos apóstolos e crer nas verdades expressas nele fará de nós melhores servos de Jesus. Tenha certeza disso. E nos capacitará a viver a verdadeira fé cristã nestes dias conturbados, tanto na igreja como fora dele. Esse é o objetivo, né? Que você possa participar, que você possa se envolver com esse projeto, que você realmente venha à escola dominical. Você já tem vindo, graças a Deus, mas que você possa, né, manter-se firme nesse estudo. É como nós fazemos sempre, né? Uns estudos, né, rápidos, mais profundos. Depois a gente passa para outros estudos, mas queremos desafiar a igreja nestes dias a confessar a sua fé, a crer verdadeiramente naquilo que a Bíblia nos ensina, a não nos deixarmos guiar ou nos deixarmos enganar, né, por todo vento de doutrina que sopra por aí. Infelizmente, muitos têm se deixado levar e deixado o caminho do Senhor, trocado a verdadeira fé cristã por tantas coisas que parecem fé cristã. Então, vamos aprender a distinguir essas verdades. E que Deus nos abençoe. Só acrescentar, irmãos, eu creio que é importante nós colocarmos duas coisas. A primeira delas é que isso aí não é uma reza. Isso não é algo que você estuda para ficar repetindo e falando. Isso, na realidade, é um resumo da nossa fé. Cada sentença dessa, ela expressa todo um conteúdo atrás dela. Um exemplo simples é na Santa Igreja Universal, como foi colocado. Há uma doutrina sobre o que é igreja, o que é ser igreja. E o sentido de ser universal não é uma denominação que nós conhecemos do nosso país hoje, mas é a expressão de todo aquele que confessa Jesus em qualquer lugar desse mundo, como a Bíblia diz que é. E há uma doutrina muito grande em cima disso. A palavra católica vem disso. A palavra católica significa universal. E quando você vai especificar, por exemplo, Igreja Católica Apostólica Romana, Assembleia Universal dos Seguidores de Roma. Mas nós podemos afirmar, Igreja Católica que crê no Senhor Jesus à luz da palavra de Deus. É outra coisa. Esse é o primeiro ponto. Isso não é uma reza, é algo que tem muitas riquezas por trás. E o segundo ponto a se ressaltar é que, enquanto o pastor Eloy falava do início dos primeiros séculos, foram também séculos em que os crentes não tinham a Bíblia como você tem. Você hoje pega a Bíblia, se você lê, você está sendo edificado. Mas naqueles dias em que não havia o fechamento do cânon bíblico ainda, surgiam as chamadas heresias, as grandes heresias. Por isso a necessidade daqueles concílios onde a igreja se ajuntava. E uma das heresias que surgiram, por exemplo, Jesus Cristo veio em carne ou não veio? A primeira carta de João vai responder essa pergunta e foi escrita contra uma heresia. E aí você lê ali, ó. Foi concebido por obra do Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher, veio em carne sim. As heresias vêm, irmãos, quando a gente tem dúvidas. E hoje é um tempo em que muitas heresias têm surgido no meio da igreja. Quanta gente se levanta para falar de coisas místicas, assumindo que aquilo ali vai levar uma pessoa até Deus. Então, o caráter que nós temos em cada sentença dessa é um caráter apologético também, ou seja, de defesa da nossa fé. Ah, você crê então que quando umas pessoas se juntam e ali não há alguém imbuído da autoridade de Deus, está havendo um culto?
Olha, se aquelas pessoas são realmente crentes, sim. Mas não é qualquer um que chega e tem acesso a Deus. Então, conhecer o credo vai nos livrando também da gente sair falando qualquer coisa ou repetindo coisa que nós vimos de um televangelista, ou na rádio, ou de um qualquer, e nós vamos voltando para o sentido maior, que é o sentido das Escrituras. Isso que eu queria colaborar. Muito bem. Irmãos, é isso. Fica o desafio, né, desses estudos que virão, e que creio que será de muito valor e muita importância para a nossa convicção de fé. Precisamos ser pessoas de convicção. Precisamos ser pessoas que sabem no que creem. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu creio. Eu sei. Eu sei qual é a minha fé. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Então, muito importante, um grande desafio e uma grande oportunidade que você está tendo para reafirmar a sua fé, a sua convicção. E quando nós cremos, isso nos move à ação, isso nos move a servir ao Senhor. Como foi dito, não é apenas decorar um credo. Decorando é muito bom, porque você vai saber, né, o que você crê. Você vai poder falar isso. Mas muito mais do que isso, é que ele nos conduza a uma vida cristã frutífera, a uma vida cristã de alegria, de paz, de amor, de convicção, que nos faça verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Queremos também agora conhecer os nossos visitantes.